frente também, as criancinhas. Nós queremos já orar por vocês. Oramos pelos dízimos e pelas ofertas. Podem vir aqui na frente, crianças, venham. Já vamos orar junto com os dízimos e com as ofertas, tá? Olha essa turminha linda aí, os preciosos aí do Senhor. Isso aqui eu me lembro desde que era pequenininho, né? Eu ficava lá no altar, ele subia no ombro do papai. Oi, pastor! Que coisa linda, agora já está um mocinho lindo. Estenda suas mãos aqui para frente, vamos orar pelas crianças e também já aproveitamos para orar pelos dízimos e pelas ofertas. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor tem trazido cada dia mais crianças, famílias a esta igreja local, a esse ministério pastoral que começou no teu coração. No dia 8 de agosto, Pai, nós iniciamos esse trabalho, debaixo de palavra profética, e o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem estabelecido, o Senhor tem selado esse ministério com graça, com amor, com poder, mobilizando pessoas de diversos lugares, ó Deus. Nós temos ganhado pessoas para Jesus, temos integrado aqueles que às vezes estavam desigrejados. O Senhor tem enviado aqueles que o Senhor quer enviar para esse lugar, que o Senhor continue fazendo crescer, frutificar cada vida, cada irmão, cada pessoa, seja tocada, seja mobilizada, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Conforme diz as Escrituras, lá em Gênesis 2:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja, que sejamos prósperos, que sejamos abençoados. E não só isso, ó Deus, sejamos uma bênção nas tuas mãos. Abençoe também cada um desses pequeninos. A tua palavra diz: vinde a mim, vós que cada um desses pequeninos, e eles, por causa do seu coração singelo e abençoado, deles é o reino dos céus, Pai. Se nós não tivermos o coração como um desses pequeninos, nós não herdaremos o reino dos céus. Dá-nos uma credulidade infantil, uma fé confiante, alguém que se entrega, se rende. Ó Deus, confia no Jeová Rafá, no Deus que prospera. Abençoa os nossos filhos, crianças, jovens, adolescentes, toda essa nova geração seja abençoada, seja guardada, protegida em tempos de sociedade suja, corrompida, poluída como estamos vivendo. Que possamos resgatar os valores da família, que possamos viver o propósito do Senhor nas nossas casas, que possamos glorificar ao Senhor através das nossas famílias, dos nossos casamentos, da vida dos nossos filhos, de cada alma e cada coração. Ó Deus, haja temor do Senhor, obediência à tua palavra e fé pujante em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode ir lá, criançada, Deus os abençoe. Traga à frente então sua oferta. Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? A Bíblia também diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, tem um Gol branco de 4 portas que esqueceu o farol aceso, tá? O vizinho veio avisar aqui. Então, se por acaso é seu, vai lá desligar o farol, que senão você vai ficar sem bateria. Amém? Glória a Deus. Cadê o PC? Está aí? Ixi, está aqui. Glória a Deus. Com alegria nós vamos estar ouvindo a palavra com Paulo César Zafanelli, nosso obreiro fiel, querido, junto com Rafa, que ministrou louvor, né, para nós. Estou botando os obreiros para trabalhar aqui, gente. Estão sendo uma bênção para nós. Quero sempre honrá-los aqui. O Rafa Caprioli, né? O PC tem sido uma bênção. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é uma igreja que investe em novas lideranças. Nós não temos 2 anos de igreja, irmão. Já temos homens e mulheres servindo através do ministério de voluntários, através da diaconia, através do corpo de obreiros. Já temos, né, um presbitério. Agora Deus está trazendo o Rildo, a Lu, esses preciosos também para nos ajudar nesse trabalho árduo. O Rildo vai estar ministrando quarta-feira, tá, gente? Então, venha na quarta-feira, o pastor Rildo vai estar ministrando. Já estou botando ele para trabalhar aí junto com nós. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Então, recebam com muito carinho. Estenda suas mãos aqui para frente. Vamos orar por eles.
para que Deus use, e a mesma graça, o mesmo coração que vocês recebem, a palavra do pastor Giovanni, recebam a palavra dos nossos obreiros, do pastor Rio, de toda a turma que ministra aqui para vocês, com o mesmo coração singelo, humilde, aberto, coração de aprendiz. Tenha esse coração no nome de Jesus. Pai, nós colocamos e oferecemos o teu servo diante do Senhor, usa ele poderosamente como instrumento de graça diante do Senhor, que ele seja usado como um profeta nas tuas mãos, para o louvor da tua glória. Pai, ele e a sua esposa estiveram ontem, ó Deus, ministrando lá naquela cidade, e hoje estão aqui ministrando na tua casa, Pai, na casa deles também. Amanhã estarão no outro lugar ali, o PC vai estar ministrando num jantar, ó Deus, da Donep. Nós te agradecemos por esses servos preciosos que o Senhor tem levantado nesse lugar. Ele tem procurado, como diz a tua palavra, se apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a tua palavra, que seja aprovado no teu coração. Usa o teu servo poderosamente, nos abençoa através da vida dele. É o que nós te pedimos de todo o coração. Quem recebe, diga amém. Fala assim, levante as mãos para o céu e fala: eu recebo a palavra de Deus ao meu coração. Fala comigo: eu recebo a bênção e a prosperidade do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o favor de Deus, a bênção de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Som. Aê, glória a Deus. E viva as tecnologias, né, pastor? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Queria convidar você a ir abrindo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ver o que o Senhor fala conosco nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Ontem o pastor estava falando, né? Nós estivemos lá na cidade de Pitanga, né? Chá para as mulheres, pela Donep. E eu acredito, pastor, a Débora vai começar a receber mais convites que eu, porque recebemos informações do chá, que foi um dos melhores chás feitos na cidade até o momento, desde quando a Donep foi fundada lá em Pitanga. Muitas vidas vieram para Jesus, foram impactadas com o testemunho da Débora, e foi algo muito bonito que Deus fez lá, né? Eu tive lá uns 5 anos atrás, foi também muito bom estar lá. Hoje estamos aqui ministrando a palavra e amanhã estaremos indo para Cascavel. Na verdade, eu estou indo sozinho, é um evento só para homens, lá na SIC, também da Donep, né? Estarei ministrando o meu testemunho. Então a obra não para, nós temos que ter prioridades, né? Nós temos que ter nossa vida, né, trabalho, cuidado. Nós vamos falar um pouco a respeito disso nessa noite. Mas qual que é o seu compromisso com Deus, né? Tem uma mensagem que eu ministro a respeito do chamado de Deus. O chamado de Deus não foi feito somente para o pastor, ou para o evangelista, ou para os obreiros ganharem almas para Jesus, mas para mim e para você. A função do pastor é cuidar de ovelhas, e a função nossa é ganhar mais ovelhas para Jesus, trazer mais rebanhos para Jesus. Não é assim que acontece num rebanho de ovelhas? Eles procriam. Então, quem ganha almas para Jesus somos as ovelhas, e traga para dentro da igreja para o pastor estar cuidando. Então, você também pode ser um ganhador de almas para Jesus. Pensa nisso. Qual que é o teu compromisso com Deus? Ou quantas vidas você já tem ganhado para Jesus nesse ano, ou nos anos que passaram, desde quando você conheceu esse Jesus, né? Pensa nisso. E eu gostaria de convidar você a ficar de pé, para a gente estar lendo a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Filipenses 4, 10
ao 13. Vou abrir na minha Bíblia também. 4, do 10 ao 13. E o apóstolo Paulo diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-la. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei do que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lida aqui nesta noite. Eu creio, Senhor, que o Senhor já tem falado desde os louvores, agora através da leitura da tua palavra. Pai, que teu Espírito Santo tenha livre acesso a cada vida que aqui está. E Deus, eu me coloco na posição de servo, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, colocando palavras em minha boca. Deus, aquilo que não provém de ti, me faça calar, que não seja falado, mas que o Senhor, através do teu Espírito, possa me usar mais uma vez. Deus, enche essa igreja com a tua graça, a tua presença, com o teu Espírito, todo mal que seja neutralizado agora, Pai. E que o Senhor possa trabalhar em cada coração, em cada vida, inclusive na minha. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja? E o tema da mensagem, você que gosta de anotar, é o segredo da vida. Quando a gente lê esse texto, a gente destaca algumas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo inicia falando alegremente, ou seja, independente das circunstâncias, ele estava alegre. Segundo, aprendi a adaptar-me. Já parou para pensar em toda a circunstância que ele está falando aqui? Teve muita coisa, teve nada, teve pouco, passou necessidade, teve abundância, mas ele aprendeu a se adaptar de acordo com as circunstâncias. E outra coisa que chama a atenção para nós nesse texto é o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Parece ser difícil entender isso daí. Como você viver contente passando no meio da prova, na escassez, faltando as coisas, com dificuldade dentro da tua casa, dificuldade financeira, como que a gente pode compreender isso daí? Aí o apóstolo Paulo fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes a gente compreende esse último trecho, esse último versículo errado, achando que a gente pode sair fazendo tudo lá fora. Do teu jeito, do meu jeito, a palavra está falando eu posso fazer tudo, mas não é bem por aí. E aí nós vamos entender um pouco a respeito disso nessa noite. Quando Paulo escreve essa carta, interessante é que ele estava preso. Imagina uma pessoa dar uma orientação, posso todas as coisas que me fortalecem, sendo que ele estava numa prisão. Um homem com experiências de vida, onde ele soube ter muito e passar necessidade. Aprendeu a se adaptar em qualquer situação, sem queixar das dificuldades, ou seja, sem que as dificuldades o abalassem. Porque ele diz assim, ele estava contente com tudo. Aquilo que Deus fazia, mesmo no momento de dificuldade, ele estava contente com Deus. Ou seja, ele era um homem que sempre estava na direção de Deus, né? A confiança de Paulo não estava naquilo que ele tinha, não estava nos seus recursos, mas estavam nem nas circunstâncias, mas a sua confiança estava em quem? Centrado em Cristo Jesus, né? Havia algo diferente, né? Ele estava centrado em Cristo Jesus. Paulo sabia que independente de onde, de como ou o que ele tinha, a sua confiança sempre estava no Senhor. Olha a diferença. Um homem que, independente do que aquilo que ele tinha naquele momento, da onde ele estava ou o que ele estava vivendo, ele tinha em mente que a sua confiança não era nas suas coisas que estavam ao seu redor ou nas circunstâncias, mas a confiança dele estava centrada em Deus. Aqui que está a diferença. E ele acreditava que Deus estava no controle de tudo. Quem aqui já parou para pensar
chegou naquele momento extremo de dificuldade que você fala, e agora? Né? Não tenho saída, não consigo olhar para a solução. E muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende. E a última coisa que a gente vai procurar é o Senhor. A última coisa que você vai procurar é ler a palavra, é oração. Oração, quando você começa a orar, colocar o seu problema diante de Deus. Por que você esquece de orar? Por que oração traz sono? Por quê? Porque oração você está travando uma guerra no mundo espiritual. Você está colocando, Deus sabe que você precisa, mas você tem que colocar a tua necessidade diante dele para mostrar para ele que você está confiando é nele. Mas o que aprendemos aqui? Quando passamos por momentos bons, quando passamos por momentos difíceis, mesmo que não pareça, Deus está no controle da sua vida. Quando você passa por momento bom ou por momento difícil, mesmo que não pareça, Deus está controlando a sua vida. Eu gosto muito de um versículo, que foi o meu primeiro versículo que eu gravei e decorei. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam, amam a Deus e andam segundo o seu propósito. As coisas podem não parecer hoje para você, mas Deus está cooperando, tudo está cooperando para o seu bem. Às vezes você não consegue enxergar o final. Às vezes você foi mandado embora da tua empresa, às vezes é uma doença, às vezes é uma discussão, eu não sei, mas é porque Deus quer mudar o trajeto e o rumo da sua vida. Aleluia. E às vezes você não consegue enxergar, por que eu estou vivendo isso? Mas a Bíblia diz, todas as coisas cooperam. Então o teu problema hoje coopera para levantar você a um nível maior. Quem sabe uma intimidade, uma experiência com Deus, quem sabe você está tentando resolver com as suas próprias mãos, mas sendo que Deus quer que você coloque isso diante dele. Que muitas vezes não é você quem faz é o Senhor. Glória a Deus. Deus estava cuidando de tudo na vida de Paulo, mesmo preso, ainda continuava usando a sua vida. Você imagina, Paulo mesmo preso, escrevendo as cartas, enviando as suas cartas, ele estava ministrando, instruindo a igreja, várias igrejas, né? As cartas que ele enviava eram instruções para a igreja naquela época, até os dias de hoje. Olha a importância do apóstolo Paulo, mesmo em circunstâncias de dificuldade, preso, Deus está usando a vida dele até hoje. Ele deixou as suas escrituras. Aí, irmãos, o problema chega diante de nós e a gente se desespera. Eu venho passando um tempo, do final do ano para cá, um tempo de crise, né? Dificuldades no meu negócio, dificuldades financeiras, acontecendo algumas coisas, Deus falando que vai abrir as portas, as coisas não aconteciam, mas de repente a gente se depara com um problema. É bom viajar pela Donep porque você escuta muito testemunhos, pastor. E de repente um irmão começa a dizer um pouco da história de vida dele. E ontem à tarde eu ouvi um testemunho de um homem, onde a esposa frequentava a igreja e ele não queria saber de Jesus. Vários anos a esposa indo à igreja, a esposa era estéril, não poderia ter filhos, e a partir daquilo ali ele começa a querer, mesmo com tratamento, ter filhos e não conseguia, começou a frequentar a igreja junto com a esposa, esperando algo da parte de Deus, e quando ele entra naquela igreja, Deus usa um profeta e fala assim quando você tomar uma posição na tua vida, entregar a sua vida para Jesus de forma verdadeira, largar, abandonar as coisas do mundo e se batizar, Jesus vai curar a sua esposa. Naquele mesmo dia que ele se batizou, a esposa dele engravidou. Interessante que quando foi para nascer a criança, com 28, 30 semanas, 28 semanas, a criança, eu não sei bem ao certo quantos dias, mas estava meio próximo de nascimento. Foi fazer os exames para marcar a cesárea, alguma coisa assim. De repente, um médico corre para um lado, o outro corre para o outro. A criança estava morta dentro do ventre. Não tinha mais o que fazer. E daí? O que o médico vai falar para um pai e para uma mãe que de repente estão esperando, nunca tiveram filhos, vários anos casados, Jesus cura ela e agora a criança morre dentro do ventre? Interessante que quando eles se depararam com essa situação, o médico chegou para eles e falou, olha, infelizmente não tem mais o que fazer,
nós vamos ter que retirar a criança, mas a criança está morta. E olha o que o irmão veio falar para aquele médico: Deus é bom. E a irmã, a mesma coisa. Quando foi para passar para a esposa dele, Deus é bom. A gente não entende, meu irmão, será que você teria a capacidade de chegar diante de um problema desse e falar: o Senhor é bom? Eu tenho um irmão, quem já ouviu aqui o testemunho do Salinas, quantas vezes perdeu os seus filhos num acidente de carro, e de repente o cara falou: puxa, olha o entendimento que ele teve. Eu não posso mais sair dos caminhos do Senhor Jesus, porque do reino dos céus é das crianças, né? Então, esse irmão do mesmo jeito falou do mesmo jeito para mim ontem: meu irmão, eu não posso mais sair dos caminhos do Senhor, porque um dia eu quero, mesmo não ter conhecido, eu tenho que encontrar com o meu filho lá no céu. E aí, meu irmão, quando você chega com um problema desse, o que que você fala? Os teus problemas viram irrisórios. Tem tanta gente com tanta história. E às vezes você acha que o seu problema é tão grande e que não tem solução. Mas para tudo Deus tem uma solução. Tudo Deus tem um escape. E com este texto nós vamos tirar 3 lições importantes. A primeira dela: onde está a sua confiança? Para refletir um pouquinho. Onde está a sua confiança? Na maioria das vezes, depositamos a nossa confiança nas nossas capacidades, depositamos a nossa confiança nos nossos recursos, no nosso dinheiro, depositamos a nossa confiança nas pessoas, ou seja, eu tenho muitos amigos, eu sou influente no meio de uma sociedade. Muitas vezes nós depositamos a nossa confiança na nossa própria sabedoria e às vezes no nosso coração. Ei, eu quero aqui te dizer, quando a gente fala em sabedoria, a gente pensa geralmente em inteligência emocional, poder da mente, potencialização. A gente ouve falar muito de coach que trabalha na mente para potencializar, elevar o teu potencial. Eu falo que o melhor coach se chama o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Onde você está depositando a sua confiança hoje? Será que você está depositando na sua capacidade, no seu dinheiro, na sua influência, na sua própria sabedoria humana de querer ser inteligente e fazer da sua maneira, ou no seu coração? Mas nós devemos tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque elas não devem estar baseadas em nós mesmos. A sua decisão, mediante os teus problemas, mediante as circunstâncias que você vive no teu dia a dia, não deve estar baseada em você mesmo. Por isso que quando você baseia as suas decisões, seja no teu negócio, seja no meio da tua família, seja em relacionamentos, baseado em você mesmo, na tua vontade, naquilo que você quer para você, na maioria das vezes acaba dando errado. Verdade ou mentira? Quem aqui já teve uma experiência que fez da sua maneira e o negócio deu errado? Eu várias vezes. Foi querer tentar fazer do meu jeito, do jeito que eu pensava, do jeito que eu queria, e o negócio não deu certo. E aí eu culpo a Deus por causa disso? Quem te deu a direção? Foi você ou foi Deus? Quem que te orientou para você tomar essa decisão? A nossa confiança deve estar centrada em Deus e somente em Deus. As tuas decisões têm que ser baseadas naquilo que Deus falou com você ou naquilo que Deus te direcionou. Não naquilo que você quer, naquilo que você pensa ou naquilo que você acha. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 3, 5, 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha aqui. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Não se apoie no seu próprio entendimento. O homem mais sábio escreveu a respeito disso, Salomão: não se apoie tomando decisões no seu próprio conhecimento. A Bíblia diz também a respeito do coração. Muitas das vezes a gente fala assim: o meu coração sentiu paz. Ei, liga um sinal de alerta aí. Quando você vai tomar uma decisão, mediante
o seu relacionamento, mediante as circunstâncias do teu dia a dia. Aí muitas vezes eu ouço assim, falar, eu fiz porque eu senti paz no meu coração. Pera lá. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E as suas doenças são incuráveis. Quem que é capaz de compreendê-lo? Ei, a Bíblia está dizendo que o quê? O coração é enganoso. Então, cuidado se você tem tomado decisões pelo seu coração. Muitas vezes o teu coração pode estar te enganando. Cuidado então de tomar decisão com o teu conhecimento e com o teu coração. E às vezes tudo que eu vou fazer na minha vida, eu sempre coloco diante de Deus através de orações. Tudo, as tomadas de decisões, seja na minha família, seja no ministério. Pastor Giovanni sabe, nós caminhávamos juntos. Né, eu orei 1 ano para estar congregando aqui com ele, foi resposta de oração. Eu me lembro quando Deus falou a respeito da obra que Deus tinha na vida dele, nós estávamos juntos desde o primeiro dia, né, quando Deus falou a respeito dessa igreja, nós estávamos juntos. Ele falou, acho que uma vez com ele lá em Santa Catarina, depois com nós aqui. E a partir daquele dia eu comecei a orar, porque o meu coração estava nessa obra. Mas eu só tomo uma decisão quando Deus fala comigo. Assim é ministério, assim é na Donep. Quando às vezes eu tenho vontade de falar, puxa, acho que já deu para a Donep, já viajei para muitos lugares, espera aí, eu vou orar. E sempre Deus fala, continua. Então não posso parar, porque eu vou estar contra uma decisão de Deus. E assim é nos negócios. Quando vamos fazer os negócios, tudo através de oração. Mas daí a gente começa a orar tanto para negócios e começa a orar somente para os negócios maiores. E de repente a gente começa a fazer pequenos negócios sem oração. E o que acontece? Dá errado. As coisas não saem do jeito de Deus. Eu tomei um prejuízo agora com o negócio de carro, que foi erro meu. Fui fazer do meu jeito, eu achei que era bom, eu vou fazer desse jeito e acabei não orando. E eu fiquei com o carro travado durante 4 meses. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer com esse carro? É o carro, um dos carros mais vendidos no Brasil. E eu não conseguia sair. Aí eu entendi, porque Deus estava tratando comigo. Foi quando eu pedi perdão para Deus e comecei a orar, Senhor, me perdoa. Porque quando você coloca a sua vida diante de Deus, quando você coloca os seus negócios, o teu ministério, aquilo, a tua vida por completo diante de Deus, e você baseia a tomada de decisões através dele, e quando você sai fora, as coisas dão errado. Não adianta. E eu comecei a pedir perdão para Deus, e quando eu comecei a orar no segundo dia, Deus preparou um comprador para aquele carro. Tomei prejuízo, mas foi o preço que eu tinha que pagar, porque eu reconheci que aquele negócio não foi direção de Deus, mas foi pela minha própria direção. Irmão, isso é em tudo. Todos os dias nós temos decisões importantes para tomar, e às vezes nós caímos no modo automático. A vida vai acontecendo, as coisas vão caminhando, e você vai tomando as suas decisões de uma maneira automática, e não coloca diante de Deus. E é claro que pode dar certo, mas na maioria das vezes dá errado. Traz frustração, traz sentimentos de derrota e às vezes, muitas das vezes, prejuízos financeiros. Meu irmão, se você conhece da palavra, a melhor pessoa que você pode confiar é o próprio Deus. Então por que você não pede a direção do Espírito Santo de Deus, que é o nosso maior coach? Peça oração, ore e peça a direção de Deus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, que o apóstolo Paulo confiava em Deus. As decisões dele estavam baseadas em Deus. Segunda coisa, tenha certeza da direção de Deus para a sua vida. Tenha certeza daquilo que Deus quer de você. Tenha certeza do propósito de Deus para a sua vida. Você sabe o que Deus quer da tua vida? Você sabe por quê? Para que Deus te chamou? Você tem esse entendimento? Muitas das vezes, quando a gente não sabe o propósito de Deus para nós, a gente acaba rodando, fazendo as coisas e não consegue preencher, é sempre aquele negócio, sempre falta alguma coisa e não consegue preencher o seu interior. Você faz as coisas, mas falta algo. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. E para que a nossa vida seja realizada por completo, é necessário você entender o propósito. Para que Deus te chamou? Qual que é o objetivo teu aqui nessa terra? Quando pensamos no versículo, tudo posso naquele que me fortalece, às vezes entendemos de maneira errada.
e achamos que podemos sair fazendo de tudo, fazer do nosso jeito, porque tudo posso. Tem coisas que até pode parecer bom aos olhos de Deus. Tem coisa que você faz que para Deus pode ser bom, parecer bom. Mas será que é propósito de Deus para a sua vida? Vou dar um exemplo, né? Entreguei minha vida para Jesus agora, e eu estou com aquele fogo, o coração ardendo, querendo falar de Jesus para as pessoas. Eu vou abandonar o meu trabalho e vou viver na missão, numa obra missionária. Não parece ser legal diante de Deus? É lindo. Mas espera aí, você é casado, tem filhos, e aí como que você vai fazer para sustentar a sua casa, a sua família? Será que Deus te chamou para isso? Pode ser, dá certo, quando Deus te chamou para essa jornada. Mas se Deus não te chamou, vai acontecer o quê? Vai ser um crente frustrado, uma pessoa que vai se decepcionar. Isso acontece nas decisões que nós tomamos, parece ser bom diante de Deus, mas às vezes não é para isso que Deus te chamou. Casamento. Quantas vezes a gente não ouve pessoas apressadas demais, às vezes já avançado na idade, não espera Deus levantar aquele que foi feito um para o outro, e casa sem oração. Falta de direção de Deus. O casamento é bom, é bíblico, é de Deus, mas se casar com a pessoa errada, primeira decisão mais importante na vida de um homem e de uma mulher é decisão a Cristo. E a segunda decisão mais importante é o quê? Decidir com quem você vai passar o resto da sua vida. E às vezes as pessoas estão atropelando o processo e não pedindo uma direção de Deus. Aí casa de qualquer maneira, o que vai acontecer? Vai dar errado. Aleluia. Primeiro de tudo, nós devemos pedir a direção de Deus, ter o entendimento dos propósitos de Deus para a tua vida, ter a certeza de saber o que Deus quer para você. Quem sabe, Deus tem um propósito diferente do que você pensa. Às vezes você acha que você foi feito só para trabalhar e cuidar da sua casa. Fazer somente aquilo que você gosta e sabe fazer. Mas às vezes Deus te chamou para uma obra maior. Deus te chamou para algo dentro da igreja. Deus te chamou para você ganhar almas para Jesus dentro do teu trabalho. Deus te chamou você para fazer alguma coisa. Senão você vai viver sempre na mesmice. E às vezes não vai estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Isso é em tudo nas nossas vidas. Direção de Deus nos nossos relacionamentos, decisões dentro da nossa família, decisões nos negócios, decisões no ministério. Quando você ouve a voz de Deus e anda nos seus propósitos, Deus prepara tudo. Somente Deus pode te dar a direção correta. E ontem também eu tive o privilégio de ouvir um testemunho de dois irmãos empresários lá na cidade de Pitanga. Eles são muito conhecidos no Brasil como restauradores de carros antigos, né? Ele trouxe até uma cor diferente dos Estados Unidos, né? Uma cor exclusiva dele que ele trouxe. E assim, eu já ouvi falar dele nesse meio. Quando eu fui dar o meu testemunho há 5 anos atrás lá em Pitanga, ele falou a respeito disso. E ele contou que quando ele entregou a vida para Jesus, né? Ele e o irmão dele são membros da mesma igreja hoje. E naquela época, quando eles entregaram a vida para Jesus, eles não eram conhecidos na cidade. Mas Deus entregou uma promessa, uma palavra, né? E falou assim: olha, Deus vai dar algo na mão de vocês, que vocês vão ser reconhecidos no Brasil e fora do Brasil. E aí ele começou a pensar no negócio de carro antigo. Falei, bom, deve ser no carro antigo, né? Deus vai me dar alguma coisa, vou participar de algum programa, alguma coisa assim. E aí Deus fala para ele: não tem nada a ver com o que você já sabe fazer, é algo diferente, algo novo. Interessante que eram 2 irmãos, eu me vi naquilo, era o Pink e o Cérebro. Um pensa e o outro executa. Eu vejo eu e meu irmão, um pensa e o outro executa, né? Quem conhece aqui sabe, meu irmão também é aqui desse ministério, né? Mas eu comecei a me identificar com eles. E de repente, depois de anos se passaram, eles estavam lá em Rio Quente, lá no resort em Rio Quente. E de repente, o que é o pensador falou assim para o pai dele: pai, você está vendo o que eu estou vendo? Eu falei: sim, filho, eu estou vendo um monte de hotel, esses parques tão bonitos,
Não, pai, olha de novo, você está vendo o que eu estou vendo? Eu falei, não, estou vendo, né, um monte de apartamento. Não, vou perguntar de novo, você está vendo o que eu estou vendo? Não estou vendo. Pai, nós estamos do lado do lugar que nós podemos fazer a mesma coisa, do lado ali do Termas Jurema, onde tem águas termais. Vamos montar um resort desse lá em Jurema. Pronto, eu topo. E aí eles vieram, começaram a procurar alguns terrenos ali do lado do Termas Jurema. Eu não estou fazendo propaganda, não, estou falando assim que é algo lindo que Deus está fazendo, é um testemunho muito impactante. Por quê? Tudo direção de Deus. E eles foram procurar uma região para montar esse hotel, esse complexo, resort, e lá chegaram na região, eles começaram a procurar água quente, né? Porque segundo então, acham que é água quente. E quando eles chegaram numa propriedade, ali próximo a Jurema, acharam um senhor, e o senhor estava brigando com o filho por causa que o filho tinha deixado óleo 2 tempos dentro de uma motosserra. E ele, como era mecânico de carro, já desceu com as ferramentas e arrumou a motosserra para aquele senhor. E ele falou assim, olha, eu estou procurando aqui uma grota que sai água quente. Tem alguma coisa que sai água quente? E aquele senhor começou a rir. Por que você está procurando água quente? Não, porque aqui tem água termal, né? Falou, não, a água é quente lá no aquífero, ele sai gelada. Na verdade, ela é esquentada ali, e eu que sou responsável para esquentar a água quente, né? Na verdade, não existe água quente. E ali eles foram comprar o terreno, uma propriedade ao lado ali de Jurema, ali naquele distrito. É, Iretama, mas ali tem a vila de Jurema, né? Ali do lado, um senhor tinha comprado 100 alqueires, do lado do Termas. E o Termas chegou e falou, ó, se você não vender para nós essa propriedade, um senhor de Curitiba, nós não vamos autorizar você a entrar por dentro aqui da nossa propriedade, você vai ter que dar a volta. E aquele senhor falou, bom, agora é que eu não vendo mesmo, um crente da Batista lá de Curitiba. E chegou esses 2 irmãos e falou, ó, nós queríamos aqui comprar um terreno da tua fazenda, era 100 alqueires, queríamos comprar uns 5, 10 alqueires, para poder montar um complexo aqui. Pronto, vai abrir um complexo aqui. E aquele senhor vendeu aquela terra. Só que tinha um porém, pastor. Eles não tinham dinheiro. Falou, ó, nós vamos comprar a tua terra, mas nós não temos dinheiro. Né? A coisa começou a ficar mais difícil. Para eu não prolongar o testemunho, Deus preparou todas as coisas. Quando aquele senhor cedeu o terreno e começou a abrir cotas, o dinheiro foi entrando e todos os dias de acordo com os pagamentos dos terrenos. Então, às vezes a gente não entende, Deus chama você para algo grande, ou tem um projeto na tua vida, e você não leva adiante. Eles confiaram ou não confiaram em Deus? Confiaram em Deus. Então, quando foi precisando para as necessidades para fazer os pagamentos, em nenhum momento eles deixaram de pagar a parcela, porque Deus supria as necessidades. Por quê? Debaixo de uma direção de Deus. E assim é comigo com a sua vida. Se Deus falou com você, te chamou para algo, faça. Como? Deus vai preparar. Se Deus falou, Ele vai preparar. É assim que Deus funciona. Às vezes você não entende, não consegue compreender, mas quando Deus te chama para algo, quem prepara os recursos é Ele. Aleluia. E foi algo muito bonito, eu fiquei impactado com aquela história daquele rapaz, né? Porque realmente vai dar certo e eles vão ser reconhecidos mundialmente, né? Porque aquela região é muito bonita, um parque aquático, você imagina, quem aqui já foi lá em Olímpia? Eu fiquei maravilhado quando eu fui naqueles parques de Olímpia, né? Eu nunca fui para Rio Quente, mas só de ele falar e mostrar as fotos, eu já fiquei impactado. E já está alguns brinquedos montados e o hotel já está levantando. Tudo para a glória de Deus. Às vezes Deus quer levantar pessoas improváveis. Às vezes a pessoa olha para você e não te dá nada. E Deus tem um chamado, um propósito na tua vida. Por quê? Ele quer levantar pessoas improváveis. E eu sou um improvável. Amém? Glória a Deus por isso. Terceira coisa que nós aprendemos. Então, primeiro é confiança. Segundo, direção de Deus. Se você está debaixo da direção de Deus, vai dar certo. E a terceira coisa, devemos aprender a nos adaptar. Vamos falar comigo. Devemos aprender a nos adaptar. Porque quando Deus te promete alguma coisa, tudo tem um processo. Você imagina aqueles 2 irmãos, no dia do pagamento de uma parcela daquela propriedade, que era um valor muito alto,
E o dinheiro, eles contaram para mim ontem que o dinheiro chegava, não era um dia anterior, mas era no mesmo dia, no final da tarde. Imagina a angústia. Pessoas que levavam a vida de uma forma correta, nunca deveu nada para ninguém, e de repente Deus trabalhando no dia, porque é um processo. Às vezes Deus coloca um projeto nas tuas mãos, mas o projeto, para que aquilo aconteça, o processo é doloroso. Às vezes as coisas não são fáceis. E para o apóstolo Paulo também não foi diferente. A vida dele não foi fácil. Pregando o evangelho, falando de Jesus, instruindo as igrejas, as pessoas querendo prendê-lo, matá-lo. Não foi fácil, mas sempre Deus tinha os escapes, sempre Deus dava uma direção. E assim é para mim na sua vida. Mas para isso nós devemos aprender a nos adaptar nesse processo, porque nem tudo é fácil. A Bíblia diz que não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo nos ensina que tudo na vida tem um processo, e este processo é composto por fases, ou seja, momentos diferentes. Quando a gente para pensar a respeito de processo, eu me lembro muito da vida de José do Egito. E ele tinha uma promessa muito grande, né? Ele teve um sonho onde Deus levantava ele perante os seus irmãos, perante a família dele, como uma pessoa de destaque. Mas para que isso acontecesse, teve vários processos. E não foi fácil. Quem sabe aqui da história de José, né? Não foi fácil a vida de José. Quando ele achava que ia deslanchar, pum, era preso. Ou quando ele no começo contou o sonho para a família, o que aconteceu? Os irmãos os venderam, jogaram no fundo do poço, venderam como escravo. De repente ele começa a trabalhar lá na casa de Potifar, agora vai, de repente, pum, preso, né? Então é difícil, tudo tem um processo. E não é diferente nas nossas vidas. Deus promete algo para mim, para você, mas nós temos que passar por diversas fases. Aleluia. Momentos de crise, momentos de escassez, momentos de fartura, de abundância, mas a Bíblia diz em Filipenses 4:12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando por necessidade. Mas o segredo é viver contente em toda e qualquer situação. Independente do processo que você está passando hoje na sua vida, a Bíblia me chama a mim e a você para quê? Viver contente durante o processo. Meu irmão, não adianta desanimar. As coisas só vão piorar. Na verdade, você tem que erguer a cabeça e seguir em frente. Alegre, alegre com o Senhor. A Bíblia não diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Agora, se você se prostrar, se você desanimar, cada vez mais você vai se enterrar, meu irmão. Cada vez mais vai ser difícil o processo, vai ser mais doloroso. Aí qual que é o segredo que o apóstolo Paulo está falando aqui? O segredo é ter Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Para pensar um pouquinho. O que é ter Jesus Cristo como Senhor? Isso dá uma mensagem. Você já parou para pensar Jesus como Senhor? Quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida não é mais tua, mas a tua vida é dele. E você tem que fazer o quê? O que ele quer. O que ele quer é que você seja obediente à palavra. O que você quer é que você deposite a confiança nele. O que ele quer é que você coloque a tua vida diante dele. Buscar santidade, direção dele. O que ele quer para você? É ele que é o dono da tua vida. Ele é o teu Senhor. O Senhor, ele te direciona em tudo, ou seja, ele te dá direção em tudo. Você tem que obedecer a ele e confiar nele. Isso é ter o Senhor, isso é ter Jesus como Senhor da sua vida.
Se você ainda não tem Jesus como Senhor da tua vida, você tem que entregar a tua vida de novo para Jesus. Jesus, eis-me aqui, a minha vida não é mais minha, mas a minha vida é tua agora. Para que Jesus possa ser o Senhor da tua vida. O segredo de viver contente é ter Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Aí a Bíblia diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quem que fortalece ele? O Senhor Jesus. Em Jesus, direcionado por Jesus, você pode todas as coisas. Aleluia. Porque você, no momento da crise, se deixa abater. Porque quando chega a dificuldade, você se prostra. Deixa de confiar. Porque quando chega a dificuldade, você se entristece. Depressão, meu Deus. Quando chega, a pessoa está vivendo no meio da dificuldade, tem esse mal do século que se chama depressão, a pessoa se prostra. Ah, estou depressivo. As coisas cada vez vão ficando piores, porque quando chega a dificuldade, muita gente abandona tudo. O problema bate à porta, pronto, a pessoa entra naquele processo e daqui a pouco abandona a sua fé. Deposita a culpa em Deus, Deus não olha para mim, ei, mas quem tomou a decisão foi você, não foi Deus. Eu estou passando por uma dificuldade hoje, mas olha, você deposita a culpa em Deus, mas você que escolheu aquilo para a sua vida. E será que Jesus é culpado disso? Aleluia. O Evangelho não oferece uma vida somente de alegrias. Também, o Evangelho oferece momentos de alegria. Mas não é só isso, a alegria faz parte. Mas o Evangelho verdadeiro fala de uma vida de renúncias.